Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele, aqui do canal Gisele Reis. Sejam muito bem-vindo ao meu canal. É um prazer estar aqui com você hoje, contando sobre como que foi o processo da minha escrita. Então esse livro é bem especial para mim, é o meu livro, e contar para vocês também é bem especial como que foi esse meu processo. Bom, eu decidi gravar esse vídeo porque uma pessoa muito querida que me acompanha já há um tempo falou pra mim: Gi, por que você não grava contando sobre como foi o processo de gravar seu livro? E cara, nada melhor que contar pra vocês sobre como foi esse processo, porque eu adoro falar sobre mim e falar sobre veganismo é sempre uma coisa que eu amo fazer. Então o processo eu acho que começou desde quando eu era lá uma menininha descobrindo os livros. Eu sempre amei ler. Eu amo ler, eu tenho paixão. E aí eu ficava lá na zona rural, esse tempinho à tarde agora, sempre sentava numa cadeira olhando as montanhas e lendo, sempre lendo. E pensando quando eu ia escrever o meu livro. Então, às vezes eu ficava agachada na cama lendo, porque era o que tinha pra fazer na época. Até uns 10 anos atrás, na zona rural, não tinha chegado muito bem a internet. Há 10 anos atrás, não, acho que é uns 12 anos. E a internet não tinha chegado muito bem, se usava dados móveis e etc. Então, às vezes, também eu baixava livros para ler e lia esses livros no celular mesmo, aplicativo de leitura. E aí eu sempre quis escrever o meu livro e eu sempre quis uma capinha assim bem linda. Tem até uma foto assim parecida também lá no meu Facebook, que ninguém tem acesso. Eu privei meu Facebook, tem muita coisa, muita informação no Facebook, né? Mas enfim, então meu Facebook agora é só pra seguir como página. E vocês é muito bem-vindo, mas vocês encontram muitas fotos também lá no meu Instagram. Oi, Gisele Reis, quem quer me conhecer dessa época. Tá lá no final. Tenho mais já de 1000 publicações no Instagram. Então, eu sempre quis escrever meu livro. Eu sempre quis o livro com essa aparência. Então, o livro, ele lembra muito sobre quem eu sou, né? Então, aqui tem as árvores. Eu sempre pensei muito na questão do meio ambiente. Então, essas árvores aqui, a floresta. Aí depois ele vem com essa outra etapa aqui que tem, então, o boizinho, a vaquinha, tipo, simbolizando toda aquela vivência que eu vivi, então, na zona rural. E que foi lá que tudo iniciou, porque eu tive muito contato com os animais, presenciei muita crueldade com os animais na época. E as pessoas que vão ouvir isso, espero que não se ofendam, mas eu sempre nunca aceitei, nunca achei legal matar, por exemplo, a galinha, o frango, às vezes animais que estão ali convivendo com a gente. Um dia, belo dia, você acorda e eles vão morrer. E isso para uma criança é muito pesado, tá? Para uma criança que era como eu, que pensava sobre isso e não achava normal, eu nunca achei normal. Mas eu comia muita carne. Meus amigos e minhas amigas, eu comia muita carne mesmo. Eu era a que mais comia carne lá em casa mesmo, que às vezes eu ficava bem triste, como eu tô dizendo, de saber que aquele frango, aquela galinha ia morrer, só que eu nunca relacionava isso, eu acho, de fato, com a alimentação. Eu também nunca pensei que seria possível deixar de comer carne. Então, sempre vinha aquela frase: mas Deus deixou aqui pra isso. Então, você é criança, você se conforma e você acha que você está fazendo a coisa mais certa do mundo. E não vou falar que quem faz a coisa errada, mas sabemos que esses animais sofrem muito,
principalmente em grandes indústrias, e eu não quero compactuar com isso, até porque eu tenho certeza, aqui no meu livro também tem sobre o que Deus fala sobre essas coisas, e tem algumas passagens bíblicas, e também citação de um livro de um padre, e no livro ele explica muita coisa, eu tenho esse livro, e tá aqui a citação. E uma coisa que eu tenho pra dizer, resumindo, antes de vocês lerem o livro, é que porque Deus estaria de acordo com isso, não é mesmo? Se nada e nenhum processo industrial é natural, se esses animais sofrem horrores e absurdos, são seres que sentem, eu tenho certeza que Deus não está por trás de todo esse lucro vindo de violência, né? E de todo esse desmatamento que acontece por causa da criação do gado. E aqui tem também falando que se a gente plantasse alimentos, a gente acabaria com a fome do mundo, mas muitas áreas destinadas a essa produção de alimento que mataria a fome do mundo está destinada à criação de gado. E muitas outras coisas que eu falo, que eu trago aqui no livro. Então, hoje em dia eu penso bem diferente em relação a tudo. E também eu acho que Deus, ele não é uma pessoa que julga. Eu acho que tudo tá dentro da nossa consciência. A minha consciência não fica bem sabendo o quanto esses animais sofrem, tendo vida e sentimentos, muitos deles. Inclusive, se vocês verem o porco, tem a inteligência de uma criança de 5 anos e tudo mais. Mas, então, dito isso, eu sempre tive vontade de escrever um livro. Então, foi por isso que eu comecei a escrever o meu livro. Você não precisa ser vegano para me ler. Eu não sabia que eu ia escrever um livro sobre veganismo. Eu nunca pensei que eu visse a ser vegana. E aqui eu conto como que era ver esses animais morrendo, porque eu vi muitas vezes. Mas de uma linguagem muito suave, não vou aterrorizar ninguém. Eu conto que acontecia às vezes na minha casa, eu saía, eu corria, eu escondia, e aí eles gritavam, e aí depois eu via, às vezes acabava comendo, sim. Como eu disse, eu comia muita carne, só que eu sempre me perguntei se era certo comer aquela carne de animais que sofreram, que morreram. Se eu pudesse, eu sempre dizia que não comeria. Mas então, um belo dia, eu descobri que a Gisele Bündchen não comia carne vermelha. Eu não sei se come, mas na época era a informação que você tinha, era de revista, televisão, essas coisas. Falei, bom, então é possível ficar sem carne. E aí, sem informação nenhuma, fui me tornando vegetariana. Enfim, quando vegetariana, depois de muito tempo, faculdade, etc., resolvi escrever esse livro. Eu já estava morando fora da minha cidade, que eu morei a minha vida praticamente toda, só que não, porque eu mudava muito, mas a maior parte da minha adolescência eu passei lá nessa cidade. Então, eu já tinha me mudado dessa cidade, estava morando aqui, era época de pandemia, e eu comecei a me voltar mais para as questões sobre o veganismo, sobre o vegetarianismo. Foi quando eu comecei a escrever esse livro. Então foi na época da pandemia que eu comecei a escrever esse livro, quando eu descobri que eu precisava de B12. Então eu começo a contar aqui muitas das coisas que eu descobri, que eu precisava ficar atenta, e também coisas assim que foi melhorando muito a minha saúde, e eu queria compartilhar tudo isso, e compartilhar com as pessoas, e mostrar para elas aonde eu errei, para que elas também não viessem a errar, e também para ser um guia, né? Porque todo mundo fala, acho que a minha principal também o meu principal objetivo é mostrar para as pessoas que, cara, é muito possível ser vegano, e ser vegano pobre, tá? Porque eu, quando comecei, eu era pobre, então, não que eu não sou hoje, mas as minhas condições eram bem diferentes das de hoje, tipo, muita.
E não que hoje eu sou rica, tá? Então é super possível ser pobre vegana. Então aqui fala tudo. Só que quando eu comecei a escrever, eu era vegetariana. E aí aquele sonho meu de escrever um livro, comecei a escrever esse livro. Na época do Covid, não era porque eu ficava em casa sem fazer nada, não. Porque, olha, eu tinha uma ansiedade, gente, na época do Covid, que eu não sei nem dizer pra vocês. E eu comecei a escrever esse livro. E aí escrevi, ficou num formato grandão. Demorei um tempo, escrevi, ficou num formato grandão, até tenho ele. E aí depois vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, foi o primeiro livro. Ele era assim. Então, esse daqui é a versão do autor. Ele era as mesmas coisas. Esse aqui tem até mais informação. Só que ele era bem grosso, ó. E vinha assim. Aí, olha como era atrás. Só que eu quis melhorar algumas coisas, porque na época eu era vegetariana e depois me tornei vegana e eu queria acrescentar isso, acrescentar sobre a minha intolerância à lactose, acrescentar coisas que pessoas também não veganas podem estar fazendo para ajudar, que é um livro que eu falo que ele não é só para vegano, ele não é só para vegetariano, é para pessoas curiosas, para as pessoas que querem ter informação sobre também o que os remédios, né? O que os antibióticos estão causando no nosso organismo e etc. Porque, graças a Deus, todo remédio que eu tomo, se preciso, eles funcionam no meu corpo. E eu vejo que muitas pessoas já não funcionam mais antibióticos tão fácil. E também, né, eu sou muito grata porque eu não fico doente depois que eu me tornei vegana. Eu fui uma criança que ficava sempre doente, eu sempre tive gripes, eu tinha uma rinite muito forte, de sentir falta de ar, eu tinha vários problemas em relação a isso. E aí, quando eu me tornei vegana, isso realmente praticamente sumiu. Eu não tenho mais crises, eu tomava remédio todo mês, ainda mais nessa época de inverno, era cartelas de remédio pra rinite, pra sinusite, e eu, graças a Deus, olha, se eu tomo 1, 2, 3 no ano desses remédios, tá? E não tive mais crises, essas crises insuportáveis que eu tinha. E aí eu descobri que eu era intolerante à lactose quando eu tava escrevendo o livro, que eu tinha escrito aquele, aí eu resolvi mudar um pouco, aí comecei a escrever esse. Descobri, enquanto eu escrevi o livro, que eu era intolerante à lactose. Tem vídeo aqui contando sobre a minha intolerância à lactose, que eu não sabia, mesmo sendo desde criança. E aí eu conto aqui no livro. E eu resolvi, então, reescrever esse livro, essa versão 2.0, vamos dizer assim. E na época eu publiquei na Amazon. E agora eu publiquei um outro bem parecido com esse na Amazon. E aí reescrevi um pouquinho mais também, de novo, depois. E essa daqui é a versão final, já disponível na Wiclap, que agora eu faço pela Wiclap, porque ela deixa pra vocês bem acessível a compra. E também tem no Mercado Livre, que vai com autógrafo meu. E esse foi o processo de escrita. Eu escrevi um pouco todo dia, às vezes eu achava que eu nunca ia terminar, não teve nenhum tipo de IA, foi muita pesquisa. Então aqui no final eu deixo as pesquisas que eu fiz de sites relacionados a médicos também, hospitais. Toda a informação que está aqui é muito verídica, tá? Eu sou pedagoga, pesquisadora, vamos dizer assim, né? Quando a gente se intitula e gosta do que faz, a gente vai atrás, a gente pesquisa de fontes seguras, pelo menos é o que se espera da população que tem uma grade de formação, por exemplo, como a minha, né? Sou pedagoga, gosto de aprender, gosto de estudar. E aqui, então, tem informações verídicas, não é informação de Instagram, coisas que eu pesquisei, que eu realmente analisei se era real, verdadeiros. Então, eu vou ler para vocês alguns tópicos sobre o livro. Tem muito aqui no canal falando sobre ele.
se vocês quiserem dar uma pesquisadinha, eu vou ler o sumário para vocês, tá? Então, palavras usadas no mundo da internet e siglas, eu resolvi pôr essa parte porque quando eu comecei a escrever, eu acho que não era tão falado nos livros sobre essa informação que a gente tem disponível online, né? Então aqui eu coloco sobre o Instagram, YouTube, e hoje em dia já se vê livros citando coisas assim, mas quando eu comecei a escrever, não se via tanto. Então aí tem: oi, vamos conversar, você termina de ler esse livro num dia, ele é muito bom, tá? Lista de coisas que faço para ajudar a preservar a natureza e que qualquer pessoa pode fazer. O que penso sobre o capitalismo e as grandes marcas não veganas, produzindo coisas veganas. Especismo, deixa eu falar essa palavra, aqui eu explico o que é especismo. A Bíblia diz algo sobre comer carne? Soja faz mal? Por que evitar ou não consumir leite de vaca? Eu tenho intolerância à lactose. Os alimentos veganos são caros? O que eu como em um dia e receitas? Curiosidades que me tornei vegana. Então, curiosidades. Bom, depois que me tornei vegana, dicas finais e as referências. É um bom livro para você ler em um dia. É um bom livro para você dizer, pelo menos, que leu um livro em 2025 ou para completar sua coleção de leituras desse ano. Eu espero você, espero que goste, espero que deixe seu comentário sobre o livro, espero que tenha gostado do meu processo. Se tiver mais alguma pergunta, eu esqueci de alguma coisa que vocês gostariam de ouvir, deixa aqui nos comentários perguntas, que eu faço um outro vídeo que eu quis contar um pouco como que foi o processo da escrita, mas talvez eu deixei passar alguma coisa que vocês realmente queiram saber. Então, deixa pra mim nos comentários, eu vou adorar fazer outro vídeo desse. Um grande beijo, obrigada por ter me escutado até aqui. Até a próxima. O link do livro para você comprar está na descrição desse vídeo, tá bom? Beijos!